Fala, meu querido, tudo bem? Eu sou o professor Lucas Araújo e vamos trabalhar um negócio muito fácil chamado física. Neste vídeo, vamos conhecer a dilatação térmica dos sólidos. Professor, esse assunto pertence a qual ramo da física? Esse assunto pertence à termologia, o ramo da física clássica responsável pelo estudo da temperatura, do calor e das suas respectivas aplicações. Além, é claro, das suas diferenças. Dilatação é uma aplicação direta da variação de temperatura. Para quem está esquecido, temperatura é a grandeza física que mede o nível de agitação das moléculas de um corpo, ou o grau de vibração das moléculas de um corpo. Lembrando, essa vibração molecular, ela é diretamente proporcional à quantidade de temperatura. Ou seja, quanto maior a temperatura do corpo, maior o nível de vibração das suas moléculas. Quanto menor a temperatura do corpo, menor o nível de vibração das suas moléculas. Essa vibração molecular vai acabar causando um efeito, vai acabar causando um fenômeno. Esse efeito vamos chamar de dilatação térmica. Inicialmente, vamos falar dos sólidos. Meus queridos, dilatação é o fenômeno físico que consiste num aumento, certo? Num crescimento das dimensões de um corpo, onde esse crescimento é provocado por uma variação de temperatura. Ou seja, quando o corpo é aquecido, suas moléculas vão vibrar mais e essa intensificação na vibração molecular vai acabar causando uma expansão nas dimensões de um corpo. Lembre-se, todo corpo ele é tridimensional, mas para melhor compreensão, para facilitar o nosso estudo, nós vamos dividir a dilatação térmica dos sólidos em três partes. A dilatação ela vai ser linear, superficial e volumétrica. Professor, mas se todas as dilatações, digamos assim, ocorrem ao mesmo tempo, por que eu vou separar? Primeiro, além de ser um motivo didático, para simplificar a sua compreensão, algumas dimensões dilatam de modo mais evidente do que outras. Aqui eu pus um desenho, uma simplificação, de uma barra metálica sendo aquecida pela chama de uma vela. Lembre-se, quando nós temos uma vela em contato direto com a extremidade de um sólido, vamos ter a propagação de calor por condução, correto? Então aqui, ó, o calor vai passando molécula por molécula, partícula por partícula, sem envolver transporte de matéria, é lógico, ou seja, não há deslocamento de massa, até que toda a extensão do corpo seja aquecida. Meus queridos, chega um ponto em que esse corpo vai ser tão aquecido que o nível de agitação molecular vai ser tão grande que as colisões entre as moléculas vão ser tão fortes que esse corpo vai ser obrigado a esticar. Ele vai ser obrigado a aumentar o seu tamanho. Numa barra retilínea, como essa aqui que está representada, o comprimento ele dilata de modo mais evidente do que a superfície, matematicamente falando, do que a área. O comprimento ele dilata de modo mais evidente do que o volume, do que a capacidade do corpo. Por essa razão, vamos dividir o estudo em três partes. A dilatação linear, como eu acabei de dizer para você, ela vai ter relação com o comprimento do corpo. Então, quando o comprimento for a dimensão que vai sofrer variação, estaremos tratando da dilatação linear. Meu querido, a dilatação linear vai ser a variação do comprimento igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Mas eu não quero que você apenas aprenda a memorizar uma fórmula
e aplicá-la numa questão. O bacana é você entender um conceito. Sabendo o conceito, a fórmula é uma simples consequência. Pense comigo, se a dilatação linear ela é uma variação no comprimento, para saber o quanto o comprimento variou, eu preciso do valor inicial desse comprimento, correto? É impossível saber uma variação de comprimento se eu não tiver um valor de referência, um valor inicial. Por isso que o L0 surge aqui na fórmula. Segundo, os materiais eles dilatam de modos diferentes. Por exemplo, a dilatação em uma barra metálica, ela não vai ser a mesma dilatação numa barra de vidro, numa barra de acrílico. Os materiais possuem comportamentos térmicos distintos. Portanto, esse coeficiente aqui que surge é o coeficiente de dilatação. Ele vai dizer para você o quão dilatável é ou não aquela substância. Esse coeficiente de dilatação ele está diretamente ligado à variação de temperatura. Ou seja, ele vai dizer para você se o corpo precisa variar muito ou variar pouco a sua temperatura para sofrer uma dilatação. Tudo bem? E por fim, a variação de temperatura, que é o agente causador do fenômeno, certo? Se não fosse a variação de temperatura, não existiria dilatação. Eis o motivo da fórmula C, ΔL, a variação do comprimento, igual ao comprimento inicial, vezes o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. Ok? Tudo bem? A dilatação superficial, segunda dilatação que trataremos aqui, ela vai ter uma relação com a superfície, com a área do sólido. A variação da área vai ser igual à área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura. Aí você pode perguntar, professor, eu estou olhando aqui para a fórmula de dilatação linear e para a fórmula de dilatação superficial e eu estou percebendo que elas duas são bem semelhantes. A bem da verdade, o senhor apenas mudou as letras, mas a disposição matemática é a mesma. A variação de uma dimensão está sendo igual ao produto de 3 outras variáveis. Exatamente. Lembre-se que eu disse para você no início desse vídeo que todas as dimensões variam ao mesmo tempo. Todo o corpo é tridimensional, meu querido. Então, é natural que as dimensões dilatem do mesmo módulo, que o cálculo seja o mesmo. Mas, cuidado, nem tudo é tão similar assim. Perceba que existe uma diferença entre os coeficientes. Enquanto na dilatação linear você trabalha com o coeficiente alfa, na dilatação superficial você trabalha com o coeficiente beta. Ah, professor, estou percebendo realmente que mudaram os coeficientes. Mas qual a implicação prática disso? Meu querido, esse coeficiente alfa, coeficiente linear, ele é unidimensional. Traduzindo, ele age apenas em uma dimensão, no comprimento. Então, por exemplo, nessa barra metálica que aqui está representada, nós vamos ter apenas alfa. Se eu passasse para a dilatação de uma cerâmica, por exemplo, eu não teria só o comprimento variando. Eu teria a largura e eu teria o comprimento, a altura, os dois variando. Professor, e existe alguma relação entre o coeficiente alfa e o coeficiente beta? Sim. Enquanto o coeficiente alfa é unidimensional, o coeficiente beta ele é bidimensional. Daí, você pode escrever a seguinte relação. O coeficiente beta ele é igual a 2 vezes o valor do coeficiente alfa. Tudo bem? Justamente porque você vai ter um alfa para a largura, um alfa para a altura ou para o comprimento. Eis a razão de beta ser 2 vezes o valor de alfa. Meus queridos, é essa dilatação superficial
que explica para você o motivo das cerâmicas da sua casa terem um espaçamento. O motivo das cerâmicas não ficarem encostadas. É a dilatação linear que explica para você porque os trilhos do trem, os trilhos do metrô, precisam daquele espaço entre eles. Por que é que eles não podem ficar encostados? Aqueles espaços que você vê nos trilhos do trem, que você vê entre as cerâmicas, que você vê nas pontes, quando você passa lá com o carro, você ouve aquele barulho do carro passando por aquelas falhas, entre aspas, da ponte, são as chamadas juntas de dilatação. São os espaços deixados propositalmente para que os corpos venham a dilatar sem que eles se encostem, não causando assim defeitos, não causando assim rachaduras, não fazendo com que os trilhos, por exemplo, entortem e venham a provocar um acidente. Então aqueles espaços que você vê são as juntas de dilatação, que podem também surgir com o nome frechas de dilatação, ok? Esses espaços são propositais. E por fim, a dilatação volumétrica, perceba que ela também é idêntica à dilatação superficial e à dilatação linear. Mais uma vez, o que está mudando aqui é o coeficiente. Nesse caso, o coeficiente ele é gama. Pense comigo. Uma era linear porque o coeficiente é unidimensional. A outra é superficial e o seu coeficiente é bidimensional. 2 vezes o valor do coeficiente linear. A volumétrica, tridimensional. Então agora você vai ter, por exemplo, a largura, você vai ter a altura, você vai ter a profundidade, a espessura do corpo. As 3 dimensões, elas vão variar ao mesmo tempo. Acontece, por exemplo, quando você pega um exercício a respeito de caixas metálicas, de blocos metálicos, ok? Consequentemente, sendo o coeficiente beta 2 vezes o valor de alfa, podemos escrever o coeficiente gama sendo 3 vezes o valor de alfa. Muitas questões, 99% delas na realidade, quando trabalham as dilatações superficial ou volumétrica, ao invés de fornecerem o coeficiente de modo direto, fornecem o coeficiente linear. Justamente para que você lembre que esses coeficientes possuem relação. A dilatação superficial, o coeficiente beta é 2 vezes o valor de alfa. E a dilatação volumétrica, o coeficiente gama é 3 vezes o valor de alfa. Tudo bem? Então essas são as fórmulas gerais para o cálculo das 3 dilatações. Você pode escrever essas fórmulas de uma única maneira. Por exemplo, ao invés de fazer ΔL igual a L0 vezes alfa vezes Δθ, fazer a mesma coisa com a superfície, fazer a mesma coisa com o volume, pense numa única fórmula. Você pode, por exemplo, trabalhar ΔX igual a x0 vezes alfa vezes Δθ. Professor, como assim ΔX? O que há de ser ΔX? Aquilo que você precisa. Por exemplo, se a questão for a respeito de dilatação linear, ΔX é o ΔL e alfa é alfa. Se a questão for a respeito de dilatação superficial, ΔX é A, área, e alfa não é mais alfa, ele é 2 alfa, que é o valor de beta. E se for uma questão sobre dilatação volumétrica, ΔX é ΔV, é volume. E alfa não é mais alfa, ele é 3 alfa, que é o valor do coeficiente gama. Inclusive, você pode escrever essa fórmula aqui de outra maneira. Ao invés de deixá-la em função da variação, você pode deixá-la em função do valor final, ou em função do comprimento final,
ou em função da superfície final, ou em função do volume final. Lembre-se, toda e qualquer variação pode ser determinada como sendo a diferença entre o valor final e o valor inicial, correto? Então eu posso escrever ΔX como sendo o x final menos o x inicial. Isso aqui igual a x inicial vezes alfa vezes delta θ, a variação de temperatura. O valor inicial está negativo. Eu mudo de membro, invertendo sua operação. Ele passa para o outro lado, positivo. Então, x é igual a x0 mais x0 vezes alfa vezes delta θ. Meu querido, me diga uma coisa. Não temos dois termos idênticos. Somando, podemos colocá-lo em evidência, correto? Colocando o fator x0 em evidência, nós temos que x é igual a x0, que multiplica o outro x0, mais alfa vezes delta θ. Você pode perguntar, professor, isso é válido para qualquer dilatação? Para qualquer dilatação. Seja ela linear, seja ela superficial, seja ela volumétrica. Ok? Então, tanto você pode escrever as fórmulas em função das respectivas variações, como você pode escrever as fórmulas em função dos comprimentos das superfícies ou dos volumes finais. Ok? Então é isso. Um grande abraço para você e bons estudos.